Falamos pela paz, a parte da manhã, foi a reflexão da manhã, a importância da paz, mas não é essa paz que a gente pensa, né? É paz porque eu não estou brigado com ninguém, não briguei com a minha esposa, com o meu filho. Essa paz é muito maior do que a gente imagina. É uma paz de que Deus se reconciliou consigo mesmo o mundo. É uma paz que Deus exige de nós, um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico, porque Ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o princípio, né, dos frutos do Espírito é uma paz com Deus. Não é ausência de guerra, não é ausência de dificuldade, que todos nós temos, mas uma paz que excede todo entendimento, que mesmo diante da dor, do luto, da enfermidade, da dificuldade, nós podemos confiar num Deus que tem cuidado de nós. Essa é a paz que Paulo quis passar. Hoje eu quero falar sobre mais um fruto do Espírito e vamos seguir então em Gálatas capítulo 5, do versículos 22 e 23, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Nós vamos falar hoje sobre paciência. Eu acredito que muitos aqui já tiveram dificuldades para controlar o seu pensamento, a sua emoção, a sua ansiedade diante de uma aflição. Acredito que todos nós somos de alguma forma atingidos por isso. O interessante é que os primeiros frutos, o amor, a alegria e paz, parecem algo assim celestial, muito bom para trazer uma mensagem, porque é algo que sai de dentro do nosso coração, são sentimentos, são emoções. E quando nós falamos em paciência, aí já nós somos transportados para a realidade do dia a dia. A paciência, ela deve acompanhar a nossa vida, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Então nós vamos, em breves palavras, pensar um pouco sobre essa característica que é fruto do Espírito, a paciência na nossa vida. Essa palavra ela foi usada várias vezes por Paulo como o sentido de longo ânimo, sentido de longanimidade, andar um pouco mais. Ela foi traduzida para paciência, no sentido mais comum, para que venhamos assim a entender. Quando partimos para entender a paciência, a capacidade de suportar por longo tempo qualquer oposição ou sofrimento que a vida traga e demonstrar perseverança sem desejo de retaliação ou vingança. Ainda temos o seguinte sentido: capacidade de tolerar as fraquezas e os defeitos dos outros, demonstrar paciência em relação a eles, sem nos irritarmos com a aspidez, a ponto de desejarmos dar o troco, revidar. É uma palavra forte, paciência. Ela exige de nós controle, porque nós estamos vivendo um tempo de intolerância, um tempo de aflição, porque as pessoas estão à flor da pele, angustiadas com a doença, com o desemprego, com a violência. As mídias sociais têm sido um instrumento para divulgar mentiras e ao mesmo tempo trazer pânico e preocupação à população. A política tem sido algo estressante e temos tentado manter o controle dentro da igreja. É claro que todos nós aqui somos envolvidos de certa forma e somos cidadãos. Pensamos, temos opiniões, refletimos sobre muitas coisas, concordamos e discordamos. Mas essas coisas têm atingido as famílias. Gente que está inimiga, não fala, não conversa, de alguma forma agiu com violência por uma palavra, porque muitas vezes a falta de paciência diante de quem pensa diferente tem causado tanta dificuldade em nossa vida diária. Nós encontramos casamentos sendo desfeitos de uma forma rápida e imediata, simplesmente por falta de paciência com o outro, de entender o outro, de compreender a diferença entre o sexo
entre a cultura, entre as ideias, que muitas vezes o namoro não expõe, mas só o casamento vai trazer a realidade. E essa falta de paciência tem levado muitas pessoas a desistirem da família, desistirem de ter filhos. Mulheres que têm o dom de gerar filhos não querem mais ser mães, porque criança traz estresse, criança traz agitação, e não querem perder a sua vida tendo dificuldades em relação às suas emoções em criar filhos. Então, a sociedade está em transformação. Mas nós precisamos pensar como a palavra de Deus. Pela manhã falamos sobre paz. O que é a verdadeira paz? E hoje eu pretendo conversar com você sobre paciência, longanimidade, que talvez seja algo importante na sua vida, para que você não tome decisões erradas, para que você amanhã, numa palavra do seu patrão ou de alguém na sua empresa, você tome uma atitude que você vai se arrepender. Diante de um conflito dentro de casa, você venha falar uma palavra que vai ferir o seu cônjuge, de um jeito extremo, que vai marcar a vida dele ou a vida dela para sempre. A falta de paciência, de tolerância, de longanimidade, tem produzido emoções como ansiedade, uma doença difícil, porque essa ansiedade de querer tudo pronto para amanhã tem feito pessoas doentes emocionalmente. E isso é algo que temos que nos preocupar, porque a Bíblia trata também do espiritual, mas trata também do físico. Ele trata também das emoções, e como também da parte física, porque todo distúrbio emocional, de ansiedade, de falta de paciência, de agressividade, de irritabilidade, de mágoa, isso vai reproduzir no corpo humano, de alguma forma trazendo algum sintoma de uma doença. Perda de sono, depressão, falta de apetite, irritabilidade. E o domínio do Espírito Santo deve controlar a nossa vida. Nós cantamos, nós nos alegramos e celebramos o grande eu sou. Mas o Espírito Santo de Deus está presente no nosso meio. E Ele habita dentro de nós. E nós cristãos precisamos testemunhar de quem é Deus em nossa vida através das nossas ações. E precisamos controlar a nossa natureza. Mas eu quero falar sobre a paciência de Deus, também no Antigo Testamento. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Deus irado, Deus agindo com força, Deus, de certa forma, trazendo a sua justiça. E nós vamos pensar que Deus está sempre nervoso no Velho Testamento. Quando a gente lê os textos, né, a mão de Deus poderosa, os anjos do Senhor agindo no meio do povo, principalmente com Israel, tirando do cativeiro ou permitindo que eles viessem a serem escravizados, parece que Deus está sempre irado. Mas não é assim, irmãos. Deus também é paciente. E se nós formos observar, por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 6, nós vamos ver no momento em que Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e o povo lá, impaciente com a ida de Moisés e a sua demora, resolvem construir um bezerro. E aí a idolatria e aí a dificuldade entra na vida do povo. Vocês conhecem a história. Mas com a intercessão de Moisés, porque Deus queria fulminar o povo pela sua desobediência. Pela intercessão de Moisés, pela sua palavra, Deus então diz que ele é longânimo, ele age de uma forma tolerante e não extermina o povo. Isso é tão interessante que Jonas, quando ele é chamado para ir para Nínive pregar a palavra a um povo rebelde, Jonas se nega. Porque ele sabia, Deus é paciente, ele é longânimo. Esse povo merece ser destruído. Esse povo não pode ter perdão. E Jonas se nega, foge, não querendo ir a esse povo também, porque o povo era, de certa forma, violento. E o que acontece com Jonas? É engolido por um grande peixe, mas é levado a cumprir a sua missão. Jonas pecou pela sua desobediência, deveria ser castigado e fulminado, mas Deus é paciente, é longânimo. Tem misericórdia de Jonas e perdoa o seu pecado. Salmo 103, 8, de 10 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, paciente e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Isso está em Salmos 3.
Tanto o caso de Jonas, como o caso de Moisés, nós vemos Paulo falando sobre paciência. Algo que talvez em nossa vida nós temos que trabalhar, temos que desenvolver. Se nós formos olhar direitinho como Deus é paciente com você. Você é desobediente, de certa forma nós somos preguiçosos, nós sabemos o que temos que fazer, mas aquilo que queremos fazer não fazemos, mas aquilo que nós não queremos, isso fazemos, como diz Paulo. Deus é paciente conosco e nos abençoa desse jeito. Nós não somos fiéis, nós deveríamos orar mais, ser mais gratos, mas muitas vezes a nossa casa ela é cheia de murmuração. Reclamamos da comida, da roupa, do carro, do emprego e até do salário que ganhamos. Esquecemos de que tudo que temos vem do Senhor. Falamos em gratidão, mas as nossas ações são diferentes. Mas Deus, mesmo assim, Ele é misericordioso conosco. A segunda característica que nós podemos ver sobre a paciência é a paciência de Jesus. Jesus, ele vive com os discípulos e, de certa maneira, cada discípulo tinha uma experiência diferente. Eram homens que estavam sendo lapidados no trabalho do discipulado. Muitas vezes eles demoravam a entender o que Jesus estava falando. Eles tinham dificuldade de entender exatamente qual era o propósito do mestre. E é interessante que Judas está no meio dos 12. Jesus sabia exatamente o que ele iria fazer. Ele tinha conhecimento de tudo, mas mesmo assim, ele foi paciente com Judas. Em nenhum momento você vê Judas sendo expulso do grupo. Em nenhum momento você vê Judas sendo convidado a se retirar. Judas permaneceu até cumprir a sua missão, o seu propósito. Jesus, em todo o tempo, demonstrava paciência. Vemos a paciência de Jesus na cruz, sendo humilhado, castigado, carregando um madeiro pesado, apanhando, sem ter motivo, apenas com o propósito, assumir a nossa função, o nosso lugar na cruz do Calvário. A paciência de Jesus nós podemos ver no seu sofrimento, que carregou o madeiro, que levou chicotadas, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, debocharam dele, cuspiram em seu rosto, o açoitaram, cravaram os cravos em seus pés e suas mãos, e ele foi pendurado no madeiro. Ele cumpriu a sua missão com paciência. E depois, quando já a sua vida já não estava mais, estava já perdendo, chegando o momento, ele diz: está consumado, está feito. Ele entregou a sua vida por nós, com paciência, por nos amar. A Bíblia diz que o Senhor nos amou, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus foi paciente conosco. Em todo o Velho Testamento, ele tenta se relacionar com o homem, voltar à comunhão que foi perdida no jardim. Quando a desobediência entrou, a maldade entrou, eles foram expulsos do jardim. De lá para cá, o homem esteve afastado da presença de Deus, mas ele tentou com paciência Noé. Ele tentou com paciência os juízes. Ele tentou se revelar a um povo separado para ter comunhão com ele. E como esse povo Israel desobedeceu? Como esse povo Israel foi contra as suas leis? Ele então, vendo a situação do homem, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Deus da glória se fez homem, um Deus que criou o universo, os céus e a terra, a lua e todo esse cosmo que nós conhecemos com a nossa limitada capacidade. Ele deixa sua glória, se faz homem como nós, sente fome, sente sede, tem dor, e a Bíblia diz que ele chora, com paciência, buscando se relacionar, de ter um encontro contigo, de fazer-se presente. A Bíblia diz que ao ir à cruz, ser sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu a um dos seus discípulos e disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas vocês não estarão sozinhos, enviarei o Consolador,
que é o terceiro da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é tão paciente conosco que Ele continua a cuidar de cada um de nós. O seu Espírito continua no meio da igreja, ouvindo as nossas orações, intercedendo por nós, curando, salvando, transformando, porque Ele continua a buscar esse homem, a buscar a você, a ter comunhão contigo. É um Deus paciente. Temos a paciência de Jesus, temos a paciência de Deus no Velho Testamento, mas também precisamos aprender a paciência na vida cristã. Antes disso, 1 Pedro capítulo 2, 20 e 24, diz o seguinte: porque que a glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, não se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos, para que sigamos as suas pegadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. O Cristo paciente é humilhado, é crucificado, é maltratado, em paciência ele cumpre a sua missão, em longanimidade ele não se ira, ele não se revolta com seus lábios, mas aceita cumprir a vontade do Pai, para que eu e você alcançássemos a salvação em Cristo Jesus. Um Deus e um Cristo paciente. Mas a paciência na vida cristã é algo necessário. Muitas vezes nós cristãos suportamos a perseguição, e ainda hoje acontece. Nos países de Oriente Médio, nos países onde é proibida a pregação do Evangelho, os missionários, como as igrejas, são perseguidos. Homens e mulheres são caçados, são degolados, são queimados vivos em praça pública por pregar o Evangelho. Mas esses homens e essas mulheres suportam a tribulação com paciência. E a Bíblia nos ensina isso com muita clareza. No mundo tereis aflições. Haverá perseguições, haverá injúrias, haverá dificuldade, hostilidades para com a sua palavra. E a igreja de Cristo que prega essa palavra tem essa consciência. E nós precisamos, com paciência, mesmo diante das perseguições, continuarmos a viver a fé cristã e apresentar o Evangelho de Cristo Jesus para todas as pessoas, independente do que a política, do que o governo e do que as leis se levantam. Nós precisamos ser pacientes e continuar a pregar o Evangelho, a ensinar a palavra, a testemunhar do amor de Deus, porque foi para isso que nós fomos chamados. Paulo, igualmente, ele é claro, ele sabia, pela experiência que ele vivia. 1 Timóteo 3,10 diz o seguinte: e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. A vida cristã exige de nós paciência. Muitas vezes, dentro da nossa casa, é um campo de batalha, de estresse, de briga, de pai com filho, marido e mulher. A vida cristã, como fruto do Espírito, a paciência é algo que precisa estar dentro do nosso coração. Porque diante de uma confusão ou algo que está acontecendo, alguém precisa ser longânimo, andar um pouco mais, falar menos, emitir opiniões e às vezes calar diante das opiniões. Muitas vezes uma atitude grosseira e intolerante é uma forma de destruir alguém, ou às vezes destruir uma igreja e destruir uma família. Uma atitude irada, ela pode trazer feridas na alma que talvez nem o tempo apague. Uma palavra dada numa hora errada, uma opinião dada numa hora errada, porque a impaciência e a irritabilidade estão tão grande que as pessoas costumam falar o que não querem falar. E depois que é lançada, não volta mais. Se entrar no coração de alguém, na vida de alguém, pode destruir. E é por isso que ela é importante como fruto do Espírito.
A paciência, porque faz com que a gente pense um pouco mais antes de falar. Divórcios aumentam a cada dia mais. Brigas aumentam a cada dia mais. Ontem foi um dia típico. Um dia de derrota de um time. Que provavelmente causou confusão em muitos lugares. Perto de casa, eu tenho uma torcida organizada que não é a minha. Que no dia em que as coisas não saíram bem, a confusão se instalou. No bar, a impaciência, amigos brigaram, se ofenderam. E aí, nós temos que parar um pouco para pensar onde está os frutos do Espírito Santo na vida de um cristão. Quando entra a questão política, ainda mais. Quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. E nós nos esquecemos quem nós somos. E para que nós fomos chamados. Eu conheci um casal que 8 anos casados se separaram por causa de um gato. Não sei o que aconteceu exatamente, mas o que foi passado para mim é que o desentendimento em relação ao animal foi tão intenso, tão marcante, que gerou mágoas, dificuldades, a impaciência fluiu e aí o que se viu foi um casamento de 8 anos desfeito por algo insignificante. Porque as pessoas estão dessa forma, cansadas, fadigadas e vivendo grandes dificuldades. A paciência, ela é um fruto do Espírito Santo e ela precisa estar em nossa casa. Tem que estar dentro da igreja. Tem que estar no nosso trabalho. A paciência, não adianta cantarmos, levantarmos as mãos, de certa forma termos uma vida religiosa de todos os domingos, mas na segunda-feira, a nossa forma de viver irritado, grosseiro, arrogante, ou simplesmente questionador ou questionadora, gera crises dentro da igreja, na família e na sociedade. Em um mundo em que tudo está confuso, tudo está correria, as pessoas não têm paciência, não esperam a outra atravessar a rua, não têm paciência no trânsito, não têm paciência no sinal, tem sido um tempo de dificuldade. E nós cristãos precisamos, com essa série de mensagens, aprendendo a viver um olhar sobre os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz e hoje paciência. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Famílias não podem ser destruídas pelo ódio. E amigos não podem perder amizades por contendas. Igrejas não podem ser divididas porque têm opiniões diferentes. Os irmãos têm opiniões diferentes. A paciência, a longanimidade, ela precisa estar dentro da nossa casa, da nossa igreja e na sociedade. Efésios 4:2 diz: com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportai-vos uns aos outros em amor. Talvez aquela pessoa pode estar te irritando no trabalho. Você não tem paciência nem de escutar mais aquela voz. Aconselho você, peça a Deus paciência. Ore por essa vida. Às vezes há pessoas que tiram o nosso equilíbrio emocional só de olhar, porque somos humanos, somos seres humanos. Mas isso não pode tirar de nós a graça de Jesus dentro da nossa vida. Não pode fazer com que você, lá no seu condomínio, grite, dê mau testemunho. A falta de paciência não pode você ser arrogante com motorista de ônibus e nem tampouco com trocador. Não te dá esse direito. Por mais que a pessoa talvez esteja até passando dos limites, a paciência é fruto do Espírito Santo de Deus. Nós vemos um Deus que foi paciente conosco. Nós aprendemos com Jesus que foi paciente até no sofrimento. E quem somos nós? Para a nossa arrogância, para o nosso orgulho, nos fazermos melhor do que os outros. Eu convido você nessa noite a aprender a viver com a paciência. Pense um pouco mais antes de falar. Ore antes de tomar qualquer decisão. Não seja precipitado nas suas escolhas. Mesmo diante da aflição, da luta dentro de casa, converse com seus filhos. Converse com seus pais.
ande um pouco mais. No seu departamento, na igreja, nós estamos encerrando, ande um pouco mais. Não seja precipitado no falar, não aponte dedo antes do tempo, não tire conclusões antes, tenha paciência, analise, reflita, ore e decida. Porque muitas vezes o que temos visto são pessoas magoadas, destruídas e famílias acabadas, porque a paciência, a tolerância e a longanimidade tem sido uma falta dentro da nossa vida. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração, meu amigo visitante, a você que é membro dessa igreja. Deus, Ele ama você, Ele se preocupa com você, Ele teve paciência em nos salvar, e você precisa colocar a sua vida no altar do Senhor. Tem gente morrendo de estresse, tem gente morrendo de infarto, tem gente doente do corpo e da mente, porque não consegue ter paciência. Eu sei que as lutas são difíceis, a coisa está difícil para todos nós, mas olha, calma, paciência, descansa, confia, Deus está contigo, Deus está ouvindo a sua oração. Você pode receber isso aí? Descansa, vai para casa, relaxa, tire uma noite de sono, sabendo que o Senhor tem cuidado de você. Olhe para a sua segunda-feira, talvez você vá pegar aquele engarrafamento que é comum, mas vá escutando um louvor, abra o seu celular, bota uma música dentro do carro, vai agradecendo a Deus. Volte para casa cansado, mas quando chegar na sua casa, agradeça que você tem uma casa. O alimento na sua mesa, talvez não é o bife que você gostaria, mas agradeça pelo que você tem. E lá no seu trabalho, meu irmão, talvez as coisas não estejam indo bem. Talvez há uma divergência do patrão, ele não está chegando junto com o seu salário. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero te aconselhar, paciência. Descansa o seu coração, não deixa isso entrar na sua mente, nem descer para o seu coração, porque isso vai trazer problemas. Deixa que os frutos do Espírito Santo, a paciência, caminhar um pouco mais, descansa dessa luta, confia, teu filho está afastado, continue orando, ele vai voltar, em nome de Jesus. Teu marido está na droga, está na bebida, alguém que você ama está perdido, paciência, confia, as coisas vão acontecer. Você está com tratamento médico, tem um exame para fazer, a consulta vai demorar, o médico marcou daqui a 2 meses, eu não sei o que vai acontecer. Meu irmão, descanse seu coração, confie em Deus. Ele vai cuidar de você e as portas vão se abrir, porque cantamos aqui que Deus é Deus de milagre. Mas nós precisamos de sermos cristãos autênticos que venham a impactar a sociedade. Promotores da paz, promotores de união e não de discórdia. Promotores daqueles que levam a esperança a quem não tem. Eu sei que a luta está difícil para todos nós, para mim e para você, mas uma coisa, esperar com paciência no Senhor. E Ele vai ouvir o nosso clamor e tem ouvido, porque chegamos até aqui com paciência, 1 ano e meio a igreja travada nos seus trabalhos. E eu posso dizer uma coisa, essa igreja, eu falo, não é porque eu sou pastor daqui não. Eu tenho a convicção que mesmo eu indo para outro ministério, eu indo para outro lugar, essa igreja ela é forte. A sua história nos comove. Em 57, uma explosão destruiu essa igreja depois dela ser construída, porque ela foi fundada em 54. 57 ela foi danificada. Os irmãos tiveram que ir para um colégio longe para poder cultuar até que a igreja fosse reparada. E a ata diz que a igreja crescia. Encaramos o Covid, e eu vou dizer para os irmãos, foi o tempo que essa igreja mais trabalhou. 1,5 toneladas de alimento, se eu não me engano, em 45 dias. Isso nunca aconteceu aqui. 1,5 toneladas de alimento. Chegava saco de arroz, feijão, e eu já estava com o irmão Rubens, com os outros irmãos. O que nós vamos fazer? Já não tem para onde mandar. Porque a comida não parava de chegar. Chegava de carro, alguém ligava, está precisando de quê? A sala cheia, a gente olhando validade, e agora vamos fazer? Começamos a ligar para centro de recuperação. Está precisando de comida? Está precisando de alimento? Ninguém que bateu nessa porta deixou de ser atendido. Ninguém. Os membros e a comunidade. E nós louvamos a Deus que nada se estragou, até o momento que nós chegamos e falamos, agora está na hora
de segurar um pouco mais, porque a demanda já foi. Vamos continuar a fazer ação social, mas não precisa de tanto, vamos caminhar. E passamos o Covid com paciência, estamos comemorando o nosso aniversário depois de 2 anos sem fazer nada. E Deus nos manteve até aqui. A igreja cresceu, a igreja batizou, a igreja evangelizou, a igreja fez live, foi para a internet. Criamos um canal, tem mais de 4.200 lá assistindo o culto, estão aqui, ó. Semana passada, domingo passado, conheci um missionário lá em Natal. Assistindo na casa dele, ele filmou: pastor, estou vendo seu culto, o senhor da onde? Eu sou do Rio de Janeiro. E começamos a conversar. Obrigado pela palavra. Estamos abençoando vida que a gente nem conhece. A igreja não parou, a igreja foi cuidada pelo Senhor. E eu quero terminar essa palavra dizendo a você: descanse o seu coração, cuide da sua família, cuide da sua casa, ame seus filhos, tenha cuidado de falar com a sua esposa, cuidado de falar com o seu esposo, ame a sua igreja, ame o irmão da sua igreja, ame o voluntário. Tenha paciência em fazer as coisas, porque Deus teve paciência com você. E Ele tem paciência comigo. E Ele continua sabendo que somos pecadores, mas Ele continua nos abençoando. Que esse Natal, que esse Ano Novo seja um ano de vitória para a sua vida. Domingo que vem nós vamos voltar com mais um item na lista do fruto do Espírito. E eu convido você a estar conosco pela manhã e à noite para aprender um pouco mais, aprendendo a viver com um olhar sobre os frutos do Espírito Santo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero abençoar a sua vida. Você, meu amigo, que entrou aqui, eu não conheço você, não sei o que você está passando, mas com certeza Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. O Deus que teve paciência conosco, Ele tem também paciência com você. Talvez você tenha andado em caminhos tortuosos, em dificuldades, em aflições, talvez fez coisas que se arrependeu, e isso está sendo carregado no seu coração. Eu quero te dizer que é um Deus que ama, há um Deus que perdoa, há um Deus que faz tudo novo, há um Deus que escreve uma nova história, que dá um novo nome, escreve no livro da vida e te faz vencedor. Eu quero orar pela sua vida, você que entrou aqui. Não sei como vai ser a sua segunda-feira, mas uma coisa eu sei: Deus está nesse lugar. Ele vê você, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você está passando. E a minha palavra para o seu coração é que você confie no Senhor, e muito mais Ele fará sobre sua vida. Eu quero abençoar a vida dos visitantes. Deus abençoe sua vida. A você, meu irmão, que está na luta, buscando emprego, buscando porta de emprego, condições para sustentar a família, continua. Deus é contigo, a porta vai se abrir, tenha paciência, confie no Senhor, Ele vai cuidar da sua vida. Aqueles que estão enfermos, eu creio no Deus da cura, eu creio no Deus de milagre, e Ele pode abençoar a sua vida ainda hoje, mas é preciso que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar, porque Ele é um Deus que teve paciência conosco, sofreu a cruz, morreu na cruz, para escrever o nosso nome no livro da vida. A oportunidade é hoje para você mudar a sua história, de fazer tudo novo, talvez cansado do passado, querendo viver algo novo. Eu quero te dar essa oportunidade. A minha posição é dar essa oportunidade. A igreja está orando. Aonde você está? A igreja está de olhos fechados. Com um gesto de suas mãos, você vai estar dizendo: eu quero que o Senhor Jesus entre em minha vida. Eu quero que a minha vida seja transformada nessa noite. Eu quero ter paciência. Eu quero viver uma nova história. Eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero renunciar ao meu passado e viver um novo. E talvez você precise disso. E o Senhor te trouxe hoje aqui para isso. Eu quero convidar você, onde você está, que entendeu essa palavra. Apenas um gesto de suas mãos. Aonde você está, eu vou estar orando pela sua vida. Deus abençoe essa senhora. Mais alguém? Deus abençoe aquela jovem lá atrás. Deus abençoe ele atrás. 3, 4, Deus abençoe. 5, Deus abençoe. Mais alguém? 6, Deus abençoe. Deus abençoe. 7, nós temos pessoas nessa noite entregando. Deus abençoe. 8, Deus abençoe. Deus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar, amém, meus irmãos? A obra é dele, a casa é dele, e essa obra é do Senhor. E eu creio que no nome de Jesus milagres vão acontecer. Essa semana vai ser diferente, vai ser uma semana de paciência, vai ser uma semana de renovo. E eu vou orar pela sua vida, meu irmão. Você que levantou as suas mãos, pode abaixar. E aí no final do culto, eu quero que você me procure ali atrás, vai estar um grupo de irmãos para anotar o seu nome e seu telefone, porque nós queremos conversar com você logo mais. Mais alguém? Mais alguém, nós vamos orar e vamos encerrar. Se há mais alguém, um gesto de suas mãos, nós vamos estar orando. Deus abençoe essa senhora, Deus abençoe. Mais alguém, a oportunidade é sua. É um gesto de suas mãos, nós vamos estar orando pela sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Grande eu sou está nesse lugar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.
Pai, eu te louvo porque o teu Espírito está aqui. Eu te louvo porque nada somos sem a tua presença. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela história dessa igreja, de homens que deram o seu tempo, que deram o seu dom para construir essa casa de oração. Famílias que fizeram o seu melhor, que começaram com 13 pessoas, dentro de uma casa emprestada, e fizeram, ó Deus, com que esse lugar se transformasse num ambiente de celebração, de oração, de famílias. Eu te agradeço, ó Deus, por cada pastor que passou, que através desse púlpito edificou essa igreja sobre a rocha, que pregou e ensinou a palavra com temor. Eu te agradeço pelo avanço missionário que essa igreja fez, fundando outras. Eu te agradeço pelo tempo que estamos vivendo, um tempo que o Senhor tem cuidado de nós, um tempo de medo, de preocupação, e o Senhor tem nos protegido, um tempo de crise e nós estamos prosperando, porque é o Senhor que tem nos dado. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Eu te louvo nessa noite pela vida de cada um que levantou as suas mãos, que eles sintam essa igreja como uma família a pertencer, uma igreja acolhedora, e que o teu Espírito possa ainda envolver esse gramacho de tal forma que cada casa possa conhecer o teu nome, cada criança possa encontrar nesse galpão o ambiente do seu esporte, do seu lazer, mas possa encontrar também o ambiente da tua palavra. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem realizado aqui no meio de nós. Nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Continue a falar ao nosso coração os frutos do Espírito que precisamos viver. Abençoe a nossa vida, Pai. Mais uma vez, nós queremos agradecer pela vida da nossa fundadora, que está conosco. Como é bom, Senhor, ver que Tu és o Deus de gerações. Tu és o Deus da história e tem feito milagres. Oramos para que, quando esse tempo passar, quando nós não estivermos mais aqui, que uma outra geração possa tocar essa obra até a Tua volta. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam trazer a palavra nesse lugar. E que esse bairro possa ser impactado pela Tua presença. Nós oramos também por todas as igrejas irmãs que estão à nossa volta. São nossas irmãs, é a nossa família. Abençoa, Deus, as igrejas que estão no Gramacho, em Caxias. Aos pastores, ânimo e coragem para continuar a fazer a diferença. Que eles tenham paciência nessa crise e confiar no Senhor. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus.